coisas acontecendo em Cotia também, a gente vai falar. Bom, Arnaldo, São Paulo vai lá em meio a essa coisa toda de Zubeldia, fica, não fica, fritura, não fritura, o cara tem lá e vai precisar ganhar. Se o cara volta com uma derrota... Não seria algo... Anormal. Anormal, né? São Paulo nunca venceu Sim. na Arena Pantanal, na história, e perdeu na ida, no Morumbi. Aliás, mesmo no Morumbi, se não me engano, só ganhou do Cuiabá uma vez, gol do Nicão. É possível. Na história. Então tem um retrospecto tenebroso com o Cuiabá. Posto isso, o Cuiabá tem a sua pior edição, né? Como mandante, tem muita dificuldade, o estádio não enche e tal. Fizeram uma mínima mobilização para o ingresso, uma promoção gigantesca para o mandante e um preço estratosférico para o visitante, coisa normal, né? A torcida do São Paulo é grande no Mato Grosso. Mas o Zubeldia aí tem como desfalques dois, para mim, dos principais jogadores. O principal da temporada, talvez, o Alan Franco e o Caleri. São dois desfalques consideráveis, né? Então, eu acho que, seguindo a normalidade das trocas, o Sabino vai jogar na zaga e o André Silva vai jogar no ataque. E o resto deve ser mais ou menos o que vem jogando, né? O São Paulo só tem agora essa frente, teve um intervalo entre o jogo do Corinthians. Foi o primeiro intervalo, né? Porque o São Paulo, só está com uma frente. Ele só teve agora a semana de intervalo porque ele jogou a Copa do Brasil até ser eliminado, emendou com a Libertadores até ser eliminado. Então, a primeira semana de respiro entre um jogo e outro, né? Lembrando que, na volta, já que a gente está fazendo a dobradinha, é o São Paulo quem vai abrir a data FIFA contra o Vasco em Campinas, na quarta-feira, na volta, já sem poder contar com os jogadores dele que vão para a data FIFA. São alguns, né? O Bobadilha, o Ferrarese, o Ramal Leus, que foi para a Irlanda do Norte e tal. Mas é um jogo muito importante, porque a briga do São Paulo com essa turma pelo G6, G5, e com alguma esperança de G4, embora o Flamengo tenha reagido, ela é feroz. O resultado do Cruzeiro ajudou, né? O Cruzeiro perdendo do Fluminense. O São Paulo joga nesse campeonato. É um campeonato contra Cruzeiro, Internacional, Bahia, Flamengo, talvez, dependendo da situação. Enfim, né? Então, o Bahia joga em casa com o Flamengo, tem um confronto direto, alguém vai pontuar, ou os dois vão pontuar. Vai ter ponto ali, né? E o Internacional joga com o Corinthians como visitante no sábado também. Se o São Paulo consegue ganhar o jogo e quebrar o tabu, é uma baita vitória, porque nessa disputa com esses times, é o time que vai fazer menos partidas em casa. A tabela já indicava isso, é 4 em 10 como mandante, sendo que das 4, só 3 no seu estádio, só volta no estádio em novembro contra o Atlético Paranaense, né? Depois do Vasco neutro, o São Paulo vai jogar, aí que tá, né? O São Paulo vai jogar contra o Criciúma no Heriberto Wilson e contra o Bahia, confronto direto na Fonte Nova. Nossa Senhora, cara. Na sequência. Então, a sequência do São Paulo é braba. A minha projeção é, se o São Paulo termina, são então dos próximos 4, 3 fora e 1 em Campinas. Essa é a tabela do São Paulo, certo? Para mim, se o São Paulo terminar esses 4 jogos ainda na 5ª posição, aí ele tem todas as condições de classificar para a Libertadores. 3 jogos fora são amanhã, Cuiabá, Criciúma e Bahia. E o neutro que contra tabela o Vasco. maluca que fez o São Paulo jogar 3 jogos fora seguidos. Não, mas tem o Vasco. É que o Vasco o Vasco em Campinas. é em Campinas, mas é no meio do caminho. O Vasco é no meio desses jogos aí. O Vasco é o próximo depois do Cuiabá. Depois da data FIFA, mas Só que não é no Morumbi. Eu perguntei aqui, mas nenhum site está dando, nenhum lugar tem a arbitragem. Cuiabá e São Paulo? Pode ser Cuiabá qualquer um, e São Paulo. Né? Qualquer um. Não tem que sair já? O jogo não é amanhã? A CBF, o site dela está completamente fora, estava desatualizado, agora as sessões estão sendo atualizadas, então não tem lá nem arbitragem, nada. E São Paulo, o que está acontecendo, eles põem um vídeo que você tem que assistir o vídeo na audiência pública, e lá no vídeo eles falam... Alguém deve ter aí, alguém que assistiu, daqui a pouco eles mandam para nós no chat. Mandem aí pra gente, hein? Quem é o árbitro de São Paulo, Cuiabá e São Paulo? Pedi até para a assessoria de São Paulo. O Zanovelli não pode ser, né?
Manda suspenso. Pode ser suspenso nessa rodada. Bom, vai buscar o Candansan. Nossa, já pensou? Você brinca. Olha o Candansan, cara. Olha o aqui. Candansan tava naquele jogo Grêmio e Flamengo que ele expulsa o Kahneman porque ele ouviu falar Não, expulsa o Carlinhos por agressão ao Kahneman. Porque ele ouviu falar alguma coisa, não sei aonde, não foi, olha, nossa senhora. Eu queria explicar a respeito do fundo, que hoje a gente fez um programa... Boa. Depois vai pro Zuba. Fala aí. Que é interessante. Eu vou usar o óculos e usar o celular, porque eu preciso de cola, porque número não é comigo, tá? Então, o São Paulo aprovou no Conselho Deliberativo a perspectiva de arrecadar 280 milhões de reais via um FIDIC. O que é FIDIC? É um fundo de investimento com regras muito claras e definidas, aonde o São Paulo vai ao mercado junto com a empresa que vai tocar o fundo para arrecadar 240 milhões. 40 milhões viriam do Bradesco para quitar a dívida bancária, que o ano passado foi responsável por sangrar o São Paulo, não só com o valor de investimento em Cotia, mas também com contratações. Então, este valor de pagamento de juros, o São Paulo, se o fundo for um sucesso, que isso também a gente tem que esperar, como que o mercado vai reagir a isso, mas as regras são claras e vai colocar, se der certo, vai colocar o São Paulo novamente como protagonista no futebol brasileiro nos próximos 2 anos e meio. Eu estou sendo ainda... A ideia é 4 anos, né? O Casares falou em 4, mas eu estou dizendo aqui 2 anos e meio, até menos. Qual é a ideia? Quais são as regras para isso? O São Paulo para de pagar juros alto, passa a pagar juros para o fundo, que são juros bem menores, só aí vai sobrar dinheiro. Então é a mesma coisa que eu estou devendo 10 para o cartão de crédito, no mês seguinte são 15, esses 5 de juros. Eu não pago a dívida e pago os juros. O São Paulo liquida os 10 e os 5 de juros cai para 1. Ou seja, você ganha um respiro, né? Então, quais são as regras que são fundamentais? O São Paulo não vai poder investir mais de 50% da receita ou com um teto de 350 milhões de reais. Esse teto, o que significa isso? Horas, se o São Paulo arrecada hoje 600, 700, 350 vai para o futebol, vai investir no time, beleza? Folha, contratação e tudo. Mas o extraordinário, o que é o extraordinário? Vendeu o Tirone, vendeu caro. Certo. Esse dinheiro você pode investir em contratação. Outra coisa, os juros que você deixou de pagar alto, vai para investir no time. Resultado, é quase a mesma coisa. E com uma perspectiva de você, daqui 2, 3 anos, estar de volta ao cenário. Brigando com Palmeiras, com Flamengo, com Botafogo, com Bahia, para contratar um jogador. Então você vai poder contratar um jogador top com investimento. E neste período fazer também um trabalho para ir aumentando as receitas, como já foi feito, já está sendo feito, né? Então, o temor é que o time vá mal no Campeonato Brasileiro, brigue para não cair, tem um problema desse. Mas, gente, se você mantiver um trabalho minimamente coerente no futebol, que é a manutenção do treinador para o ano que vem, eu não estou falando de 26, estou falando para o ano que vem, um treinador que recupera o jogador, traz jogador da base que não andava, o William, e outros que o Arnaldo vai estar aqui, Bobadilha, Ferraré, o Bobadilha, o Alan Franco, o menino que vai lá para Cuiabá, o Pontinha lá, qual é o nome dele? William Gomes. Não, o outro. Ferreirinha, entendeu? Que estava ali tudo empoeirado, tomando, esse não presta, não serve, não joga nada. A coisa vai caminhar. Então, cara, eu poderia clubisticamente dizer, isso é bobagem. Não é, não dá. O São Paulo está fazendo o caminho inverso do meu amigo Vessa aqui, do Corinthians. Uma pergunta de leigo. O Arnaldo pega lá o dinheiro lá no colchão de Atibaia lá e faz parte do FIDIC. Quanto tempo o São Paulo talvez tenha que devolver o dinheiro que ele pegou do colchão dele? 4 anos. 4 anos. 4 anos, tá?
Por isso que o Casares fala em 4 anos. Porém, qualquer movimento a mais, o que a gente está vendo receita aumentar todo ano. Não é só no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo aumentou. Qualquer movimento a mais, você pode chegar no parceiro, no fundo. O que é um fundo? São pessoas, entidades, gente que bota o dinheiro lá em confiança. Você pode pegar o dinheiro e falar, me dá mais um desconto, que eu vou antecipar o pagamento. Sobra mais ainda fôlego. E outra, o São Paulo ganha uma palavrinha que é fundamental nos dias de hoje. Começa com C, termina com E. Credibilidade. Crédito, credibilidade, cara. Que é isso que você precisa no mercado. Senão você vai continuar pegando dinheiro de banco que te empresta o dinheiro. Só que é o seguinte, qual é o raciocínio do banco? Eu vou te emprestar 10. O meu juros é 200. Porque eu sei que daqui 7 meses você não vai me pagar mais. Então, as 7 prestações paga o empréstimo com juros, porque o resto eu sei que não vou receber. Eu vou receber, sabe Deus quando. Entendeu? Então, é isso que um clube deste tamanho precisa. Ter novamente credibilidade. E aí avançar para um quarto ponto, terceiro ponto, que é o Morumbi. Aí, cara, é bom a gente parar e pensar muito nisso, porque eu sei, só eu sei, o que eu senti quando eu fui à Rua Palestra Itália e vi o estádio do Palmeiras no chão, cara. Aí é uma coisa que a torcida, a comunidade, o São Paulo, como instituição, precisa pensar bem como e como vai fazer, e se vai fazer, tá? Mas o caminho foi dado. Atenção, vou falar para vocês, São Paulinos, em 2025, tenham paciência, tá? Porque o São Paulo precisa estar, no mínimo, no mesmo nível do Palmeiras em termos de competitividade, tá? Não pode, em 10 anos, um clube ganhar 14 títulos e o outro ganhar 2. Isso é sinal, e os sinais estão dados. O Casares vai ser, se tudo isso funcionar, estou até tirando o estádio, ele talvez se coloque como um dos maiores presidentes da história do São Paulo no tempo moderno, tá? Porque ele está recolocando o São Paulo nos trilhos. Caso, Vessa, amanhã, porque isso vai além da gestão dele, né? Caso amanhã eleja-se lá um presidente, que é o Zé de Orleans e Bragança, assume lá o São Paulo. Eu sou presidente agora. Dane-se o fundo, não vou mais pagar, eu vou contratar o jogador. O que acontece? A dívida volta para o radar e ela tem que ser quitada num prazo muito curto, sem desconto. Se você parar de pagar a prestação do fundo, você vai ter que pagar o principal e rápido. Então, esse trabalho que o Casares fez eu detesto elogiar dirigente, não gosto de concordar com o Arnaldo, mas não tem como. Ele está fazendo a coisa certa. Tenham paciência, um pouco mais de paciência, porque agora o que deveria ter sido feito lá atrás começa a ser feito. Não importa quando, você precisa dar um passo. Muito bem. Tenham paciência para... Isso serve também para a direção de futebol. Pô. Imagino que sim, né? Maritaca do céu. Porque, vamos lá, essa situação, esse passo só pode ser dado porque politicamente o cenário é muito favorável ao Casares, certo? Então, foi eleito sem oposição. Ele construiu isso também, isso, né? Claro. A mérito. Claro. Mas o sistema do São Paulo o ajuda também. Sim, Como é só no conselho, é uma claro. coisa... E assim, vamos política, ressaltar que, quando ele assumiu o poder, não existia a possibilidade de reeleição e ele conseguiu, dentro, mudar o estatuto para ser reeleito, certo? Foi reeleito sem oposição. E a oposição do São Paulo, basta ver a votação do fundo, ela é irrisória no Conselho Deliberativo, né? O Casares ganha qualquer coisa, inclusive a aprovação dos empréstimos bancários anteriores no nome dele tinham de ser votados no Conselho. Então ele foi, todos os empréstimos bancários no nome dele tinham de ser aprovados pelo Conselho. E foram. Mas eu acho ousada a atacada, acho correta. E eu só estou falando, se você pede paciência ao torcedor, que
direção de futebol, ela tem que ser mais parceira do que nunca nesse projeto. Não, cara, agora ela tem que abraçar isso. Mas então, além de ela cumprir o orçamento um pouco menor, ela tem que entender, ela tem que errar pouco e tratar de manter a base desse time, que já se mostrou um time competitivo, e, evidentemente, a comissão técnica, para não gastar mais e errado, né? Lembrando que o principal candidato hoje à sucessão do Casares é o Belmonte, que é o diretor de futebol dele. E é sempre assim, né? Então, mas sempre assim, né? Quem que é o candidato? O Corinthians foi sempre assim, e o Palmeiras... O Boazzi é o principal candidato. Mas sempre foi. A história do futebol é isso, né? Tem uma gestão que se torna forte, o cara do futebol é candidato na próxima eleição. Cara, sempre foi assim em todos os clubes de futebol. Só estou avisando. Agora, se a direção de futebol está fazendo o que está fazendo com o técnico atual, tem para mim uma falta de sincronia entre a paciência que o torcedor do São Paulo sempre teve e sempre terá com a ação da direção de futebol. Em relação ao treinador, sobretudo em relação ao mercado. Lembrando que essa direção de futebol foi a mesma que, ao lado do treinador Rogério Ceni, jogaram ao mar a primeira tentativa de adequação financeira do São Paulo. Vocês lembram? Lembram? Sim. O São Paulo, no primeiro mandato, era para ter feito já um movimento neste sentido depois do título paulista. Opa, o que o Rogério Ceni fez no final do ano? Eu, com o orçamento reduzido, eu estou fora. Muricy também. Muricy, eu com o orçamento reduzido, eu estou fora. Agora, o Rogério Ceni não está. Está o Zubeldia, que não... que jamais deu a entender que estaria fora de um projeto. Detalhe é isso, São Paulo ganhou um título grande, né? Então, ganhou o título grande, não ganhou o Paulista. Tudo bem, ganhou também, não, então, mas junto. Não. Porque na história você vai olhar para isso. Não, eu só estou dizendo que o Paulista não foi suficiente para a comissão técnica e a direção de futebol apoiarem um plano de adequação financeira. O Casares tentou essa cartada depois do título paulista. Agora, reeleito, com o título da Copa do Brasil muito maior, ele julga ter capital político para fazer essa ação. E tem. Desde que a direção de futebol atue de uma forma menos corneteira, menos... Como foi esse ano? Esses anos Marita quente. Menos maritaqueira e mais parceira de todos que estão ali. Claro. Que, aliás, foram escolhidos por eles. Então tá aí. A provável escalação aqui, eu botei esse campeão aqui pra gente ver aqui, né? Talvez entre o Sabino no lugar do Alan Franco, né? E o Caleri não vai jogar, né? Então talvez entre o André Silva aí no time aí. É um jogo muito difícil contra o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá, por mais que tá brigando lá embaixo, São Paulo raramente ganha do Cuiabá. É uma pedra no sapato do São Paulo, mas é um resultado que o São Paulo precisa muito para manter ali no G6 ali. E, por exemplo, o Flamengo pega o Bahia. Se o Flamengo empata com o Bahia e o São Paulo ganha, o São Paulo tá no G4, pessoal. Então é muito importante. É muito importante mesmo esse resultado. Sobre o fundo de investimento, é o passo que o São Paulo vai dar para voltar a estar na elite do futebol. Então, eu como torcedor, eu tenho que entender que próximo ano a receita vai ser menor para o futebol. Então o São Paulo vai ter mais dificuldade dentro de campo. Só que é por um período. Talvez 2, 3 anos, não precisa dos 4 anos, né? Mas talvez 2, 3 anos. E o São Paulo precisa disso para voltar a ser o que era. O Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso também. Então o São Paulo também precisa disso para voltar. É uma ótima notícia, cara, ótima notícia. O torcedor vai ficar com raiva quando o time não ganhar, algo do tipo, mas é uma ótima notícia para o São Paulo esse fundo de investimento. Porque daqui a 2, 3 anos a gente vai estar pensando em ser campeão de Libertadores e que ser campeão brasileiro. Porque vai ter receita para contratar bons jogadores. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre o fundo de investimento, o brasileiro, tudo. E comenta aí, todos que querem para a Band Esporte, link na descrição, valeu? E amanhã, meu palpite é 2-0 São Paulo. Comenta aí qual é o seu palpite aí, valeu?